E notícia de última hora, o Flamengo acertou com o jogador, atravessou a negociação de outro clube e ele já até assinou com o Flamengo. Além disso tem Bruno Spindel trazendo nomes aí que o Flamengo considera para contratar, nomes de peso que ele mesmo indicou e ainda estão em pauta no Flamengo. Tem joia saindo de graça, mais uma vez, o que eu acho um absurdo. Tem o BAP rebatendo toda a narrativa da Libra, umas besteiras que foram faladas lá pela Leila Pereira. Tem também o José Botto sendo chamado para prestar esclarecimentos por algumas declarações que ele deu. Então, a gente vai falar sobre tudo isso no vídeo de hoje, mas antes eu quero saber se você já deu um like no vídeo, já se inscreveu no canal e já ativou o sininho para não perder nenhum novo vídeo. Já fez isso tudo? Então pega a visão, segue o Lucão e bora para as notícias do Mengão. E agora uma informação exclusiva que eu acabei de ter acesso. Muita gente assiste ao conteúdo do Lucão Vital diariamente e não se inscreveu no canal do YouTube. Irmão, pega a visão para saber tudo que tá rolando no nosso Mengão. É só se ligar no canal do Lucão! E fala galera, eu sou o Lucão, estamos aqui hoje para falar tudo do nosso Mengão. O Flamengo segue agora a preparação, treino hoje normalmente, começando, claro, falando com a agendinha que a gente sempre traz aqui. Próximo jogo do Flamengo dia 15 de outubro. No segundo jogo depois da data FIFA, no dia 19, Flamengo e Palmeiras vai ter uma alteração aí do horário da partida, que seria 6h30 da tarde, passou para as 4 da tarde, então fica ligado aí que no dia 19 o jogo será às 4 horas da tarde. E eu acho que isso pode ser até bom para o Flamengo, porque acaba dando 2 horas a mais, um descanso um pouquinho maior para a partida da Libertadores. A informação aqui no treino de ontem, a gente ficou numa dúvida aí se ia ser folga até a quarta-feira, na verdade foi, e a informação é de que o Saul participa normalmente do treino, então ele tá recuperado de dores aí que ele sentiu, então o Saul, que tinha ficado de fora da última partida, agora ele tá de volta, então tudo certo, confirmado que não tem ninguém no departamento médico do Flamengo, então é uma ótima notícia aí. Outra boa notícia é que o goleiro Rossi do Flamengo foi eleito o melhor goleiro de setembro do Brasileirão. Com atuações decisivas, o argentino se destacou pela segurança e pelas defesas espetaculares que garantiram pontos importantes ao Flamengo. Ao longo do mês, Rossi disputou 4 partidas, somou 13 defesas e manteve um jogo sem sofrer gols, consolidando-se como a muralha de setembro da competição. Tá aí. Talvez até por ter sido um mês que o Flamengo não jogou tão bem, ele tem aparecido mais, né? Eu já falei aqui da mudança do horário, né? Que passou de 6h30 para as 4 da tarde, do Flamengo e Palmeiras do dia 19. E agora tem uma informação de que a CBF, naquela questão dele não liberar o áudio do VAR para o São Paulo, ele justificou falando que em lances em que o árbitro não vai até a cabine conversar com o árbitro de vídeo, o áudio não pode ser liberado porque não houve conversa entre os árbitros ali. E esse áudio ali dos bastidores entre os árbitros de vídeo, sem chamar o árbitro principal, aquilo ali não pode ser divulgado. E aí eles foram até a FIFA perguntar à FIFA se poderiam liberar e a FIFA deu ok. E agora depende só da CBF liberar esse áudio aí da conversa entre os árbitros na cabine do VAR, pra gente entender que loucura que aconteceu ali para não terem chamado o Ramon Abateabel depois daquele lance absurdo no Palmeiras e São Paulo que não gerou o pênalti pro São Paulo, né? Enfim, vamos aguardar, vamos ver se agora eles liberam de fato esse áudio aí. E agora tem informação aqui do Jornal Globo, segundo o jornal, dizendo que o dirigente da Libra enxergam um agravamento na crise entre Palmeiras e Flamengo, decidiram levar as explicações sobre a ata, que é tão comentada por Leila Pereira, por BAP, falando que o contrato foi assinado pelo Landim, aí o Flamengo já rebateu, dizendo que o contrato foi modificado sem o Flamengo aprovar, sem a anuência do Flamengo, e aí os outros clubes que estão de fora estão ficando preocupados, resolveram dar as suas justificativas. A cúpula da Liga acendeu o sinal de alerta e avaliou ser necessário buscar uma forma de conter o clima de tensão. A avaliação interna é de que o embate entre os dois clubes deixou de ser construtivo. A Libra garante que todas as dúvidas e contestações apresentadas pelo Flamengo serão tratadas no âmbito judicial.
E aí saíram as notícias aí da reunião do Conselho Deliberativo, os vídeos, inclusive tá tudo na Flamengo TV. Durante a reunião do Conselho Deliberativo do Flamengo, nessa terça-feira, o presidente Luiz Eduardo Batista falou sobre a disputa com a Libra e aproveitou para contestar os ataques de Leila Pereira. Sobre a atuação da presidente do Palmeiras, Leila Pereira, que está criticando muito a posição do Flamengo, ele citou empréstimo da Crefisa ao Vasco, que pode resultar em repasse de ações da SAF, tem isso realmente, como exemplo de negociações que podem impactar o ambiente do futebol e precisam de transparência. Para o presidente do Flamengo, essas movimentações demonstram agendas próprias que devem ser observadas com atenção. E aí vem as falas do BAP que a gente já vai comentar já já. Eu não tenho dúvida nenhuma que existe uma agenda muito clara. A gente está falando desse problema da Libra e a empresa que ela preside emprestou dinheiro para a SAF do Vasco. Quem aqui já pegou dinheiro com instituição financeira na vida? Eu quero a sua casa, eu quero o seu barco, eu quero o seu apartamento, quero a sua fazenda. Quem é que pede 19 e pouco % das ações da SAF se não puder ser pago? A última vez que isso aconteceu no Brasil, os Menin compraram o Atlético. Cresceram uma dívida que era necessária, chegou uma hora e eles executaram. Eu acho absolutamente estranho que esse tipo de coisa isso devia estar sendo questionado por uma razão. A gente está falando de fair play financeiro, hoje em dia no Brasil, certo? Eu acho que a mulher de César não basta ser honesta, ela tem que parecer honesta também. Existe uma agenda que eu não tenho a menor dúvida que tem, mas qual é a agenda o tempo vai dizer. BAP reforçou a necessidade de transparência e a importância de questionar essas operações no contexto do fair play financeiro no Brasil. Ele destacou que, além de ser honesta, a empresa deve parecer honesta. O que ele está falando com isso tudo aí? Que esse empréstimo aí de 80 milhões que a Crefisa fez para o Vasco, colocando como garantia praticamente 20% da SAF, pode ser um indício de ela já saber que o clube não vai ter condições de pagar tudo no prazo para executar, e aí, conseguindo executar isso, a Crefisa vai virar dona de 20% do Vasco. E aí, dentre outras coisas, ele está questionando esse tipo de ação vindo de uma empresa que é da presidente de um outro clube que joga na mesma divisão. Então, e no mesmo dia desse empréstimo, o Palmeiras venceu facilmente o Vasco. Enfim, né? Mudando de assunto, o José Botto deve ser... Mudando nem tanto, né? O José Botto deve ser convocado para prestar esclarecimentos sobre ter insinuado favorecimento ao Palmeiras. Ele não falou exatamente o que ele acha que está havendo, mas ele falou que as situações levantam motivos para a gente desconfiar. E não é ele que está falando isso, é o Brasil todo. Só os palmeirenses que fingem que não estão enxergando não veem isso e não falam nada, mas o Brasil todo está falando. Não tem como. Enfim, vamos mudar de assunto, vamos falar aqui da primeira parte do trecho da entrevista do Bruno Spindel, que ele falou bastante coisa, começando aqui para falar sobre a não renovação do Dorival Júnior, depois que ele ganhou aquela Libertadores. E aí ele falou o seguinte: a conversa com Jorge Jesus foi depois de não renovar com o Dorival. A escolha nunca é só nossa, ele foi campeão da Copa do Brasil e da Libertadores. A gente não chegou a um acordo financeiro, o início da conversa foi muito duro. O procurador dele conduziu, foi muito duro financeiramente. E em um determinado momento nós vimos que as coisas não iam se aproximar e avançar. Tiveram questões técnicas que eu me reservo no direito de não comentar. A gente optou por tomar outro caminho, quando viu que o caminho do acordo, na nossa visão, ia ser muito complicado e difícil. Spindel também aproveitou para explicar o motivo pela escolha por Vitor Pereira para substituir Dorival naquele momento. Ele foi muito vencedor em Portugal, na China, na Grécia, treinador de altíssimo nível. Ele tem as melhores referências possíveis de quem trabalhou com ele. Treina bem o time em todas as fases, tinha ideias de time pressionante que ficasse com a bola, que tinham a ver com a gente e a gente precisava esportivamente para o Flamengo. Ele estava encerrando o contrato com o Corinthians, era o treinador que a gente achava adequado naquele momento para o Flamengo. As coisas acabaram não dando tão certo. E a gente sabe muito bem disso, né? E a gente tomou a decisão de trocar o Vitor Pereira
Tá aí ele esclarecendo aquela questão na época lá. E de fato, o Vitor Pereira tinha muitas credenciais, mas ele chegou e foi um dos piores Flamengos aí dos últimos tempos. Foi tenebroso o Flamengo de Vitor Pereira, né? Enfim. Vamos falar agora aqui de mercado da bola, mas antes tem o meu parceiro novo aqui no canal, que é o FIFA Friends Plus, que é nada mais nada menos do que o FIFA 16, para mim o melhor FIFA da história, modificado para você poder jogar com todos os times do Brasil, Série A, B, C, D, todos os times com estádio perfeito. Tem até uma modificação para o gráfico dele ficar mais legal, a jogabilidade é a melhor possível e você pode ver os detalhes num canal que eu acabei de criar, que é o Lucão Joga. Lá eu tô jogando esse patch e você pode ter mais detalhes por lá e também se você for aqui nesse QR Code ou no link da descrição para ter mais detalhes dessa maravilha. Se você gosta de games ou se o seu filho, o seu neto gostam, mostra para eles e eles vão ver se não é a melhor forma de jogar futebol nos dias de hoje, beleza? Então beleza, vamos lá agora, vamos falar aqui de mercado da bola, começando com um outro trecho da entrevista do Bruno Spindel, em que ele fala os nomes que ele indicou ao Flamengo, entregou lá pro Scout, também entregou pro José Boto, como os nomes indicados por ele pro ataque do Flamengo, que muito provavelmente ainda estão lá na lista, então o Flamengo pode fazer tentativas aí a qualquer momento. E aí vamos falar o trecho aqui da fala dele na entrevista. Após a eleição, indiquei nomes para reforçar o ataque. Gabriel Jesus, Yuri Alberto, Vitor Roque, Cúcio Hernandes e Luiz Soares. Luiz Soares não é o Luizito não, é aquele outro Luiz Soares que a gente já fez até um vídeo no canal, tem aí um tempo atrás, o Luiz Soares da Shopee, que é bom jogador inclusive. Ele disse também que alertou sobre contratos próximos do fim, como os de Pulgar, Varela, Cleiton, Matheus Cunha, entre outros. Contratos como o de Gerson, Arrascaeta e Pedro. Eu já tinha passado para o BAP alguns dias depois da eleição que tinha a possibilidade do Jorginho vir. Desde abril de 24, o Dudu, intermediário, estava mandatado para negociar a vinda dele para o Brasil. Eu e Felipe conversamos sobre o Jorginho no ônibus, depois da final da Copa do Brasil. Poderia contribuir mais, mas entendo que a chegada de um novo diretor com outro perfil, mais técnico, entende essa chegada aí, né? O meu é de tomada de decisão, gestão e formação de elenco. Vários profissionais formados no clube hoje estão espalhados por grandes equipes, o que mostra a base deixada. São perfis diferentes e compreendo perfeitamente a escolha. Agradeço a confiança lá de trás, disse o ex-dirigente, o Bruno Spindel aí. E aí fica a pergunta, desses nomes aí que ele citou, qual deles você gostaria de ver no Flamengo? Gabriel Jesus, Yuri Alberto, Vitor Roque, Cúcio Hernandes, Luiz Soares, todos esses, a gente sabe que de lá pra cá tiveram movimentações no mercado, acho que pelo menos 3 desses aí tiveram mudança de time, poderia ser aí, hoje em dia pode ser uma transação com valores diferentes daquela época, mas quero saber de vocês aí, quem deles você mais gostaria de ver, ou se vocês permanecem com a ideia, que é até a ideia do Flamengo atualmente, que é plano A, Tati Castellanos. Eu sou time Tati Castellanos 100%, e aí, é claro, não tendo chance nenhuma, não conseguindo amolecer lá a Lazio, aí parte pro plano B algum outro desses jogadores aí. Mas existe uma grande chance aí de conseguir um avanço maior nas negociações. A gente vem trazendo aí novidades frequentemente e eu tô terminando de apurar mais alguns detalhes, mas deve ter coisa boa vindo aí sobre Tati Castellanos. A gente vai trazer aí nos próximos dias, assim que eu tiver mais algumas confirmações. Vamos mudar mais uma vez de assunto aqui para falar de uma informação que saiu lá pelo Felipe Facincani, né, que era do Fox Sports, falando que o Gerson estaria negociando com o Palmeiras para voltar ao Brasil. De acordo com Facincani, o volante Gerson deseja retornar ao futebol brasileiro e o Palmeiras desponta como principal interessado em sua contratação. Staff do jogador já iniciou conversas com o clube, mas as tratativas ainda estão em estágio inicial. Atualmente no Zenit da Rússia, Gerson foi comprado por 25 milhões de euros, cerca de 157 milhões de reais, e pode ser negociado em janeiro. Fora dos planos do Flamengo, devido ao rompimento entre seu pai e empresário Marcão,
e a diretoria rubro-negra, o jogador vê no Palmeiras uma oportunidade de destaque visando a Copa do Mundo de 2026 com o aval de Abel Ferreira para o prosseguimento das conversas. Depois que saiu isso, saiu uma informação lá pelo Júlio Miguel Neto de que o staff do Gerson, nesse momento, negou veementemente qualquer negociação. Porém, eu tenho a informação de que não é que eles já estão sentados ali negociando salário, esse tipo de coisa, mas que existem sim conversas embrionárias com staff do Gerson junto com a diretoria do Palmeiras para entender qual seria a forma de tirá-lo de lá da Rússia. Quanto que seria necessário. Inclusive, o Palmeiras, que sempre tem uma base com muitos garotos, estaria disposto a colocar algum garoto na negociação para evitar ter que pagar aquele valor total. O entendimento é que muito provavelmente o Zenit não aceitaria nada abaixo dos 25 milhões de euros que ele acabou pagando para tirar do Flamengo, mas esse valor sempre pode ser quebrado com garotos da base que valorizam muito por conta da idade baixa. Então, o Palmeiras tem isso em mente e existe sim a chance de Gerson ir para o Palmeiras na próxima janela. Claro que está muito embrionária, mas existem as chances. Então a gente vai continuar acompanhando. Ia ser esquisito ver o Coringa jogando por outro time, né? Claro que ele jogou antes do Flamengo no Fluminense, quando era bem novo, mas depois que ele veio pro Flamengo, ver o Gerson jogar com outra camisa aqui no Brasil ia ser no mínimo esquisito. Ia parecer até quando o Adriano Imperador veio pra cá, jogou no São Paulo, jogou no Corinthians. Esquisito. Não ia cair bem. Apesar do Gerson ter feito uma escolha errada, ele tem muita identificação com a camisa do Flamengo. Mas vamos acompanhar. Qualquer novidade que eu tenha sobre esse assunto, eu trago aqui pra vocês, beleza? Tem mais uma informação aqui de um volante, João Alves, titular do Sub-20 do Flamengo, rescindiu amigavelmente o contrato que ia até dezembro desse ano, e aí o Flamengo acabou negociando ele, cedeu o jogador por 30% para o Al-Wasl do Emirados Árabes, ou seja, ele não vai receber nada para ceder o jogador e fica com 30% dos direitos. Mais um garoto da base saindo de graça. Ah, mas o contrato dele estava no fim. Fizesse uma proposta de um salário melhor para ele ficar mais tempo e poder ser vendido por um valor maior. Porque aí daqui a pouco ele vai lá, desponta lá no Emirados Árabes, é vendido, o Flamengo só leva 30%. Mas o Flamengo tem feito esse negócio de forma recorrente com jogadores da base, cedendo de graça e mantendo pelo menos ali 30% do passe do jogador. Não concordo, mas assim que aconteceu a negociação aí do João Alves. Enfim, para finalizar, o Flamengo acerta com o goleiro de 17 anos vindo do Palmeiras. O Flamengo acertou a contratação do goleiro Pedro Henrique, de 17 anos. Chega com contrato válido por 2 anos. O arqueiro desembarca de graça após deixar o Palmeiras. O Palmeiras manteve 30% ali dos direitos econômicos de uma venda futura, igual o Flamengo fez agora. Então o Flamengo trazendo aí esse goleiro do Palmeiras. Pedro chegou ao Ninho do Urubu no fim de setembro e já fez sua estreia com o manto sagrado nessa quarta-feira, dia 8 de outubro, partida contra o Resende pela Copa Rio Sub-17. A informação de que ele é, sim, uma grande joia aí do futebol brasileiro, um goleiro que é muito bem visto aí nacionalmente. O Palmeiras chegou a tentar mantê-lo por lá, mas ele optou em vir para o Flamengo e o Flamengo chegou nesse acordo aí com o Palmeiras para manter os 30% lá, mas o garoto já está aqui no Mengão, inclusive já fez a estreia. É um garoto pra gente ficar de olho, porque essa posição aí de goleiro é uma que tá, principalmente o banco, né, tá bem em aberto no Flamengo. A gente vai continuar acompanhando para ver o desenvolvimento aí do Pedro Henrique. Seja muito bem-vindo ao Mengão, Pedro. E por hoje era isso. E fala, galera da nação rubro-negra, nação maior e mais amada de todo o Brasil. Antes de encerrar o vídeo, eu quero saber se você já deu like no vídeo, já se inscreveu no canal e já ativou o sininho para não perder nenhum novo vídeo.
Além disso, tem o botão hypar, que me ajuda muito a levantar o vídeo, a mandar o vídeo para cada vez mais gente. Você que tá aí no celular, lá na parte dos comentários, é só arrastar pro lado que vai aparecer a opção de hypar, e você clicando lá me ajuda muito a crescer o canal e me incentiva a continuar produzindo conteúdo aqui para vocês. Me ajuda nisso aí, beleza? Muito obrigado e até a próxima! Flamengo!